Esse vídeo, ele apresenta um recorte de uma oficina que foi realizada na disciplina Literatura e Ensino do mestrado profissional da UEM, do qual eu faço parte. É uma oficina de leitura e letramento literário. Essa oficina, ela trabalhou basicamente 2 textos. A Crônica Pneu Furado, de Luiz Fernando Veríssimo, e o Cordel Embalando Meninas em Tempo de Violência, de Celeste Maria Silva. Justifica-se a realização dessa oficina por 2 situações a princípio. Primeiro, por considerar a importância de trabalhar o texto literário de forma adequada em sala de aula, de trabalhar não apenas os textos canônicos, de considerar a leitura subjetiva do aluno a partir da materialidade do texto. Dessa forma, ampliando os sentidos, faz-se necessário que o professor repense sua prática em sala de aula e não utilize o texto literário apenas para ensinar a língua. Dessa forma, ele está negligenciando a singularidade das obras e o poder que elas podem exercer para que o aluno seja um leitor crítico, capaz de modificar a realidade em que vive. Uma segunda justificativa atrelada a essa primeira, do professor que precisa repensar suas práticas, considerando que o aluno seja um leitor crítico, tem também a questão de contribuir, de que essa oficina contribua com a produção de materiais didáticos que possam auxiliar esses professores, porque muitas vezes eles têm a noção dessa dificuldade ou dessa deficiência do trabalho com texto literário em sala de aula, mas ele não sabe por onde começar, por onde rever a sua prática. Justificando então a oficina, partimos para o objetivo específico da oficina em relação ao aluno. Então a oficina foi pensada para proporcionar ao aluno que no momento da leitura ele consiga atribuir significados, ativar os conhecimentos e as experiências que ele já possui. Permitir também que o aluno ultrapasse a superfície do texto, ou seja, que ele saia daquilo que é material e vá para aquilo que é singular, ou seja, ele salte para a vida na medida que a leitura o conduz para uma interpretação de mundo. Proporcionar ainda a desconstrução e reconstrução do texto a partir do contato inicial, análise e interpretação. Essas 3 etapas são ideias apresentadas por Micheletti que pautam a nossa oficina. Então, tanto a leitura da crônica quanto a leitura do cordel estão pautadas as atividades nessa questão do contato inicial, análise e interpretação defendidas por Micheletti. Ainda esperamos que o aluno consiga perceber as marcas linguísticas enunciativas que podem revelar a posição axiológica do locutor, ou seja, nenhum texto, nenhum enunciado é neutro. Todo ele estabelece relações com outros, já ditos. E essas relações elas vão revelando o posicionamento do locutor, a intenção do locutor ao produzir um texto. E por fim, esperamos que o aluno possa refletir sobre a questão específica do machismo e da violência contra a mulher, que é tão frequente na nossa sociedade e que são os temas que os 2 textos têm em comum e que vão abordar. Nossa oficina, ela está dividida em etapas. Essas etapas serão apresentadas em 9 momentos. Então, a primeira etapa seria a sensibilização. Como sensibilizar o aluno ou a comunidade escolar para a temática ou para os textos a serem lidos. Sugerimos fixar cartazes no ambiente escolar com manchetes machistas e com fotos de campanhas de combate à violência. Trouxemos exemplo aqui de 2 manchetes e de uma foto de campanha. Feita essa sensibilização, partimos para a motivação. Como motivar o aluno em sala de aula, ali antes da leitura, durante a aula mesmo. Então, a sugestão fica trabalhar com trechos de músicas que abordam a temática do machismo, realizando um jogo. Então, o jogo consiste em o quê? Separar os alunos em grupo, cada grupo deverá atribuir o trecho da música que recebeu ao respectivo cantor. Enquanto eles jogam, colocar o áudio das músicas para eles ouvirem. Aqui estão os exemplos de alguns trechos de música. Então, cabe ressaltar que foram selecionadas músicas de vários gêneros. Funk, sertanejo, samba, MPB. Por exemplo, aqui nós temos Emicida, Erasmo Carlos, Gabriel Pensador e Raimundos. Então, esses são alguns dos trechos selecionados. Feita a sensibilização e a motivação, partimos para a leitura em si, o contato inicial, a análise e a interpretação, primeiramente da crônica. No momento 1, sugerimos apresentar imagens para textos que acionem o olhar dos alunos para o tema a ser trabalhado, que é a questão do machismo. Então, aqui estão exemplos de algumas imagens que poderiam ser projetadas e, juntamente com elas, alguns questionamentos orais. Por exemplo, essas imagens são conhecidas por vocês?
Elas estão relacionadas entre si? É comum vermos mulheres bonitas próximas à escola? Comente. Então, eu recortei aqui 3 de várias perguntas que seriam feitas nesse momento. No momento 2, entregar uma parte da crônica a ser estudada para que os alunos leiam, fazer a leitura individual e coletiva e apresentar um vídeo com a biografia do Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor da crônica. Então é importante aqui que o aluno perceba também quem é que escreveu essa crônica, qual é a autoridade que ele tem diante do tema, qual é o estilo que normalmente ele apresenta. O fragmento da crônica a ser entregue nesse momento é o que segue. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que... Então, no momento 2 foi feita a leitura parcial da crônica. No momento seguinte, que é o terceiro, sugerimos retomar as características do gênero crônica, que já foram estudadas, retomar oralmente, que seriam que é um texto curto, tem um número reduzido de personagens, apresenta os elementos da narrativa, tem humor, linguagem simples e principalmente reflete sobre algo do cotidiano. Depois de retomar dessas características, fazer alguns questionamentos que auxiliem o aluno a diferenciar esse gênero dos outros que são mais comuns ou talvez mais conhecidos dele. Questionamentos tais como: é possível afirmar que o trecho do texto lido na aula anterior é um poema? Sim, não, por quê? Possui rimas, estrofes, versos? Tem refrão? É parecido com uma música, uma história em quadrinhos, um cartoon? Mistura elementos verbais e não verbais? Feito essa retomada das características, partimos para o momento 4, que seria de solicitar ao aluno que produza um desfecho para aquele fragmento lido lá no momento 2, considerando as características comuns do gênero retomadas, mas principalmente focando no humor, discurso direto e reflexão sobre algo do cotidiano. Depois que os alunos produziram, ou durante o momento da produção, fazer o atendimento individual para que eles possam fazer ou visualizar as possíveis adequações desse desfecho produzido. O próximo momento, o momento 5, seria de socializar o que eles produziram. E aí, nesse momento também, ao revelar o desfecho original, para eles verem se eles foram coerentes, se eles mantiveram as características solicitadas, se eles escreveram um final aceitável. Então, como eu disse, nesse momento 5, revela-se o final original para os alunos fazerem essa comparação. Então, temos lá o final. O fragmento anterior terminava no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim. Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado, tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Então, depois que foi desvendado ou revelado a crônica na íntegra, o desfecho dela, o original, sugerimos também apresentar um vídeo com a gravação dela completa, para que os alunos ouçam esse texto, entregar uma cópia impressa dessa crônica completa e verificar com os alunos se aquelas imagens que eles viram lá no momento 1, isoladamente, fazem mais sentido agora que eles conhecem a crônica na íntegra. Ainda, realizar comentários sobre esse desfecho, se os alunos se aproximaram ou se distanciaram muito, por que isso teria acontecido, abrir espaço para eles comentarem sobre o que eles escreveram e sobre o que a crônica aborda, antes do momento final desse momento 6, que seria algumas questões de análise linguística, compreensão e interpretação. Então, feita essa discussão, propusemos questões escritas que trabalham ou que partem da materialidade do texto para a singularidade, que vão ajudar o aluno a fazer a compreensão de fato desse enunciado apresentado. Questões do tipo: o texto estudado é narrado por alguém que participa da história? Justifique. Os travessões aparecem diversas vezes no texto, pois a maioria dos discursos está na forma direta ou indireta. Na sociedade atual, é comum um homem trocar pneu furado do carro de outro homem? Por quê? Você acredita que a história narrada pode acontecer em nosso dia a dia? Comente. Na sua opinião, o fato da mulher ser bonita pode ter influenciado na atitude do homem que se propôs a ajudá-la? Justifique. Se o adjetivo bonitinha fosse substituído por inteligente, poderia haver uma alteração na sequência dos fatos? Por quê?
O adjetivo bonita representa um padrão de beleza em nossa sociedade? Este padrão das novelas, filmes, desfiles representa a maioria das mulheres brasileiras? Comente. E por fim, lembrando que a crônica propõe uma reflexão sobre o cotidiano, após o estudo da crônica Pneu Furado, sobre o que você pôde refletir. Então, ressaltamos aqui que essas são algumas das questões, é um recorte, que poderiam ajudar a auxiliar o aluno na compreensão do texto. Bem, trabalhada a crônica, apresentada uma sugestão de trabalho com a crônica, partimos agora para o segundo texto, que seria o cordel, embalando meninas em tempo de violência. Primeiramente, sugerimos apresentar a capa do livreto, de onde foram retirados os versos a serem trabalhados a seguir, sem a parte verbal. E ali, junto com essa apresentação, realizar questionamentos para explorar esses elementos, como, por exemplo, quem aparece na imagem, é possível identificar o gênero dessas pessoas, elas parecem felizes? A disposição do braço direito da personagem que está no meio dá a ideia de uma ação usada por muitas pessoas. Qual é essa ação? E aí, após essa contextualização da capa, solicitar que os alunos escrevam um título para a imagem. No momento seguinte, ou na sequência, apresentar a capa completa, daí com os elementos verbais e não verbais, e lançar novas questões para auxiliar na interpretação por parte dos alunos. Questões como: ao ler o título Embalando Meninas em Tempo de Violência, produzir um sentido diferente do inicial? Ou seja, o título que eles tinham produzido, será que tem relação com o título original? Quem escreveu o folheto? É um texto recente? Vocês conhecem a autora? Sabe qual gênero de texto ela escreve? Então, feita essa contextualização da capa, né, dessa primeira leitura do aluno, nos momentos seguintes, que é o sétimo e oitavo momento, a apresentar 2 estrofes selecionadas. Então, esse cordel ele possui 10 no total. Todas as estrofes estão relacionadas a cantigas de roda, cantigas de ninar. Tem essa intertextualidade. E essas estrofes, a primeira e a segunda, elas estão relacionadas à cantiga Terezinha de Jesus. Então, nesse momento, pedi para os alunos repetirem a leitura várias vezes, praticando a entonação, atentando para a musicalidade, a oriunda das rimas e metrificação. Então, aqui na primeira estrofe, nós temos lá: Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Alguém viu um cavalheiro com uma faca na mão. Então, para eles tentarem várias vezes cantarolar mesmo, para perceberem as sílabas poéticas, que nós veremos um pouquinho a seguir. Depois que foi lidas as estrofes, realizar questionamentos também a partir da materialidade para ver essa questão do estilo, estrutura composicional dos versos. Quantos versos compõe cada estrofe lida? Há rimas? Quais palavras rimam? As estrofes lidas têm a mesma quantidade de versos? Qual o nome da estrofe com essa quantidade de versos? Então, aproveitar nesse momento para exemplificar a metrificação, lá na estrofe 1, que seria redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Apresentar também a cantiga original, Terezinha de Jesus, e novos questionamentos para o aluno conseguir perceber também a questão da temática, fazendo a comparação entre o cordel e a cantiga original. Questões que poderiam ser trabalhadas: que personagens aparecem na narrativa? Qual seria a relação entre elas? A queda de que Terezinha sofreu foi acidental? Que elementos do texto comprovam sua resposta? De acordo com o 6º e 7º versos, o que aconteceu com Terezinha? Ok, então aqui são sugestões de algumas questões que poderiam ser trabalhadas. A oficina original explora mais questões relacionadas à estrutura composicional, ao estilo e ao tema, que são os pilares bakhtinianos, né, que norteiam também essa questão da leitura. E para finalizar, no momento 9, nós temos a ampliação. Então, é importante que a leitura ela não fique restrita à sala de aula, que ela seja ampliada por esse aluno. Para ampliar a leitura, no momento 9, nós sugerimos aqui apresentar 3 vídeos com paródias de músicas de gêneros diversos que funcionam como resposta a músicas machistas e apresentar algumas publicações da paranaense Camila Queiroz, que tem uma página no Facebook chamada Arrumando Letras, em que ela arruma, entre aspas, né, letras machistas. Feita a apresentação dos vídeos e da página, sugerimos levar os alunos ao laboratório de informática para eles pesquisarem outras letras que sejam machistas, sobre o machismo, e escolherem uma letra e em grupo reescreverem essa letra, assim como a Camila faz, né, na página dela.
Após a reescrita, o grupo deverá gravar um vídeo ou um áudio cantando ou declamando a nova versão, e aí eles podem utilizar o conhecimento lá, que nós vimos na questão do cordel, na questão da métrica, da rima, das sílabas poéticas, vai auxiliar também aqui na escrita. E por fim, apresentar o vídeo ou o áudio, um show de talentos ou outro evento da escola. Por fim, o que a gente espera com esse trabalho, as considerações finais? Que os textos trabalhados possam possibilitar explorar a temática que norteia essa oficina, que é a questão do machismo que vem crescendo assustadoramente na nossa sociedade. E também a gente objetiva com essa oficina trabalhar a diversidade de gêneros, ou seja, o cordel, a crônica, a música, que vão ampliar o conceito de literatura para além do texto reconhecido pelo cânone. Ainda, esperamos partir da materialidade do enunciado, considerando os elementos, as ideias de Bakhtin em relação ao conteúdo temático, estilo e estrutura, caminhar para a singularidade, ou seja, a leitura subjetiva. A partir da materialidade, o aluno produz a sua leitura subjetiva. Então, todas as ações da oficina, as questões, os momentos, foram pensados de modo a sensibilizar esse aluno para a leitura, antes do contato inicial, da análise e da interpretação, que são as etapas apresentadas por Micheletti. E, por fim, além de contribuir com a formação desse aluno, da leitura crítica, dele poder mudar a realidade que ele está inserido, essa proposta colabora também com a questão de elaboração de material didático, que aborda o letramento literário. Não se trata de disponibilizar um modelo a ser seguido fielmente, mas seriam ideias que podem ser ampliadas por colegas que estejam interessados a melhorar sua prática em sala de aula em relação à leitura dos textos literários. Por fim, as referências estão Micheletti, que traz as etapas que foram seguidas, Veríssimo e Silva, que são os textos que foram trabalhados, e alguns sites de pesquisas que nós utilizamos aqui em redes sociais. Muito obrigada.